Oi, crocheteira, preparada para um Testa aí, Maialô. O fio que a gente vai testar hoje aqui é o fio Meliá. Muitas pessoas pediram lá no Instagram pra gente testar esse fio, então a gente testou. E aí eu vou trazer todas as nossas considerações aqui nesse vídeo. Então vamos que vamos? Testa aí, Maialô! A gente produziu algumas peças com esse fio. E aí eu vou falar todos os detalhes aqui, que é pra você realmente se imaginar crochetando com ele. E você identificar se é um fio que vale a pena você comprar ou não, tá bom? E aí pra isso, pra eu poder descrever ele bem direitinho, eu trouxe alguns quesitos aqui que a gente vai avaliar sobre esse fio. Vou até ler aqui, que é pra não esquecer de nenhum. Ó, então a gente vai avaliar textura, conforto, acabamento, estrutura que dá pra peça, rendimento, cartela de cores e custo-benefício. A gente vai avaliar tudo isso pra você dizer, será que esse fio vai ser o meu preferido? Será que eu vou comprar esse fio ou não? Ah, e outra coisa importante também é que no meio do vídeo eu quero ir dando algumas dicas de algumas percepções que eu tive ali quando eu tava crochetando. Eu fui pensando em algumas coisas que pode ser que ajude você aí também, caso você compre esse fio, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai começar a falar sobre ele agora. Então antes de falar sobre as minhas opiniões, vamos falar das especificações do fio. O fio Meliá é um fio de malha premium. Ele vem nesse rolo aqui, ó, que é um rolo de 500 gramas e fala aqui que o rendimento dele é de 100 metros, se eu não me engano. É isso mesmo, 100 metros. E esse daqui é um fio de malha 100% poliéster, e tá escrito bem assim aqui na descrição. É um fio de malha 100% poliéster, atende os artesãos mais exigentes, sua espessura é de 35 milímetros. Ah, inclusive, a única espessura deles, pelo menos por enquanto, é de 35 milímetros. Eles não trabalham com outra espessura. E aí ele fala aqui sobre as características de um fio de malha premium, né, que é o que tem nele também, que é regular, não possui emendas. E além disso, esse fio em específico, ele tem a tecnologia que garante acabamento anti-peeling, que é para evitar o aparecimento de bolinha na sua peça. Bem bacana. Antes que eu me esqueça, essa cor linda aqui é a cor terracota, e aí toda vez que eu for mostrar uma nova cor aqui, eu deixo escrito qual que é o nome para facilitar na hora de você comprar. Aqui na especificação eu achei bem bacana também que eles deixam os cuidados com o fio. Então não utilizar alvejante, lavagem manual, não lavar a seco, não secar em tambor rotativo. Então eu acho bem bacana esses cuidados, porque também é um cuidado que você pode passar para sua cliente, né? E aí facilita bastante para você já saber o que pode ou não fazer com o fio. Aqui na embalagem eles indicam usar agulha entre 6 a 8 milímetros. Aqui no ateliê a gente gostou muito de usar agulha 7 a 6,5 para fazer com ele, ficou bem confortável. E uma última informação importante é que esse aqui é um fio de malha rolotê. Não é aquele fio de malha em fita que fica com aquelas rebarbinhas para fora, sabe? Ele forma um rolotê bem bonitinho mesmo, e aí facilita na hora de produzir a peça, isso já é um ponto positivo. Ah, e uma outra especificação importante sobre esse fio é que a Meliá não vende para cliente final. Então, para você comprar esse fio no varejo, você vai precisar comprar em armarinhos. Mas é interessante que lá no Instagram deles, eles colocam, né, quais são os fornecedores, e aí você pode localizar um fornecedor que seja perto de você, ou então um fornecedor que faça envios para o seu estado. E isso é uma coisa que eu já adianto que eu não gostei tanto assim. Eu acho que para valer a pena mesmo para você ter esse fio como fornecedor, seria mesmo você comprar direto com eles. E aí para isso você precisaria ter um CNPJ, que pode ser de MEI mesmo, né, que é uma categoria de pessoa jurídica mais simples. E aí então para isso você precisaria de ter um CNPJ e fazer um pedido mínimo de atacado. Inclusive eu já mandei mensagem para eles lá no WhatsApp, mas eles ainda não me mandaram as informações sobre o atacado, né, a quantidade mínima e o valor. O valor eu já fiquei sabendo por aí, mas não tenho certeza, então não vou falar aqui agora. Então eu vou deixar aqui na descrição para você saber qual que é o valor de atacado e também qual que é a quantidade mínima, combinado? É isso, essas são as especificações do fio e agora vamos para nossa avaliação, né? Vou já pegar o fio aqui para eu ir lembrando enquanto eu falo dele para você. Primeiro quesito que a gente vai avaliar é a textura. E a textura dele eu gostei bastante, sabe? Eu achei que é um fio bem macio. Já testei outros fios de poliéster que não eram tão macios assim, então ele é bem macio. Ele é bem parecido com a textura do fio de poliéster e viscose. Ele só não chega a ser idêntico, porque eu acredito que o fio de poliéster e viscose tem um pouquinho mais de maciez, mas muita pouca coisa mesmo, assim, porque ele é bem macio. A diferença desse aqui é que tem uma leve asperezinha, assim, no fundo, bem de fundo mesmo. Ele realmente é bem macio. E ele tem uma elasticidade boa, assim, ó. Então, realmente, ele é bem gostoso de trabalhar. Apesar dele ser um fio de 35 milímetros, viu? Porque quem já acompanha a gente lá pelo Instagram sabe que a gente gosta de trabalhar com um fio mais fino, que é o fio de 26 milímetros. E aí, a gente não tá tão acostumado a trabalhar com fio de 35 milímetros, que é um fio mais grosso, né? E aí, naturalmente, é mais pesado para produzir. Mas, de toda forma, eu não achei pesado, assim. Tem, naturalmente, um peso maior do que o fio mais fino, mas eu achei super gostoso de trabalhar com ele. Então, sobre a questão da textura, ele tá aprovado, ele é super confortável para produzir. Segundo quesito é o quesito de acabamento, e eu adorei o acabamento dele. Ele durante todo o rolo tava todo fechadinho assim, ó, não ficava saindo rebarbinho para fora, então isso facilitava muito para deixar o acabamento mais bonito. As cores são lindas, super vivas, e o brilho do fio também é muito bonito, então por isso realmente eu gostei muito do acabamento. Então o terceiro quesito que a gente vai avaliar é a estrutura, e a estrutura dele é muito boa, principalmente por ele ser um fio de 35 milímetros, deixa a peça bem encorpada,
pontada bem firme, então eu gostei muito desse resultado. Como eu já falei, eu gosto bastante de trabalhar com fio de 26mm, então acaba que eu gosto mais da delicadeza que o fio de 26mm traz pra peça. Mas no final das contas, eu também achei muito bonito o resultado que deu nesse daqui, como eu falei no acabamento, né? Ficou muito bonito o resultado geral, não achei que ficou grosseiro, ficou bem delicado o resultado final. E as paredes das peças ficaram bem fininhas. Inclusive, esse fio que também é muito bom se você vai fazer uma peça mais robusta, como é o caso do cestão, por exemplo. Então é interessante que você use um fio de espessura mais grossa, como é o caso desse daqui, e aí você consegue ter um cestão, por exemplo, com mais estrutura, ou qualquer outra peça que exige mais estrutura. É interessante que você use o fio de 35mm e esse aqui atende super bem quem precisa de uma estrutura para peça. Agora, falando ainda sobre a estrutura, teve uma coisa só que eu não gostei na hora de produzir, foi porque a gente fez o kit, e aí na hora que eu peguei ali o fio bege, tava tudo tranquilo, uma espessura normal e tal. Produzi toda a parte bege do kit, e aí na hora de abrir esse fiozinho verde aqui, ele tava numa espessura muito menor do que a do fio bege. E aí isso atrapalhou bastante na hora da produção, sabe? Não foi uma coisa muito interessante, não. Eu tive que subir mais o ponto, assim, pra ele ficar mais fofinho, pra não dar diferença de um ponto pro outro. Então isso realmente foi uma coisa que eu não gostei. Eu não sei se isso é um problema, assim, que você pode encontrar caso você compre o fio, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Então pode ser que tenha sido só um acaso mesmo. Mas se não for um acaso, é uma coisa meio ruim, assim, porque a diferença foi bem grande, assim, entre um pro outro. Não foi aquela diferencinha, assim, de textura, né? Um tem uma textura mais rígidazinha do que a outra. Não, realmente a diferença de espessura tava bem grandinha ali. O próximo quesito é o rendimento, e eu achei que ele rendeu super bem, é um rendimento bem legal. Apesar também da gente estar acostumado a trabalhar com fio de 26mm. Naturalmente, o fio de 26mm é um fio mais leve, então acaba que a gente sente essa diferença, né? Quando vai pesar um kit feito com fio de 26mm, ele fica bem mais leve do que um fio feito com esse fio mais pesado. Mas é lógico, né? Tem os pontos positivos e negativos de cada tipo de fio. No geral, eu achei que esse aqui rendeu muito bem. A gente usou 980 gramas para poder fazer esse kit que tá aparecendo aí pra você. Então eu achei um rendimento bem legal, porque se você for comparar com o valor que você consegue vender um kit como esse aqui, o valor da matéria-prima continua valendo super a pena. Então por isso eu gostei bastante do rendimento também. Inclusive, aproveitando que você tá vendo essa belezinha que tá passando aí na sua tela, eu não podia deixar de falar que se você quiser aprender a fazer peças perfeitas como essa daqui, o link do nosso curso vai estar logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você pode passar lá para dar uma olhadinha para ver tudo que o nosso curso tem. É um curso bem completo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E voltando pro fio, uma outra informação que eu queria te passar também, que é também sobre o rendimento do fio, que uma coisa que eu gosto de fazer aqui no ateliê junto com o Pedro é quando a gente trabalha com um fio mais grosso assim, a gente gosta de esticar o fio para poder trabalhar. E aí isso vai naturalmente render muito mais, e além de render muito mais, o acabamento fica mais delicadinho, sabe? O pontinho fica mais pequenininho. Eu acho mais bonito o resultado final. Então, se você é esse tipo de pessoa que também gosta do acabamento mais delicadinho, os pontinhos menorzinhos, é interessante você testar. Só que o que eu acho bacana é você chamar outra pessoa para poder te ajudar a esticar o fio, tá? Porque se você for esticar o fio todo sozinha, o rolo todo sozinha, vai machucar bastante a sua mão. Então, geralmente, quando a gente vai esticar o fio pra gente trabalhar com ele esticado, eu sempre faço isso com a ajuda do Pedro, e aí fica um de um lado, o outro do outro, e fica esticando o fio, estica ele bastante. No final das contas, ele fica assim, ó, mais fininho, né? Isso geralmente não atrapalha muito na estrutura da peça, né? Naturalmente, ele já não vai ficar mais tão robusto, mas ele mantém a estrutura. E, de toda forma, é uma coisa que vale a pena você testar, né? Porque aí é muito de gosto. Eu gosto, mas pode ser que você deteste. Então, se você decidir comprar o fio, vale a pena testar pra você tirar ali a prova dos 30. Próximo quesito que a gente vai avaliar é a cartela de cores. E sobre a cartela de cores, eu achei muito bacana a cartela de cores dele, é bem completa. E eu acho interessante avaliar essa questão da cartela de cores, porque pra eu escolher um fornecedor, eu gosto de avaliar tudo, assim, sabe? Se é um bom fio, se eles são consistentes no mercado, e isso eu achei bacana também, mas eu vou deixar pra falar isso um pouco mais na frente. E sobre a cartela de cores, eu avalio também, porque eu não gosto de ter que comprar um fio de um fornecedor, depois outro fio de outro fornecedor quando eu preciso de uma outra cor. Então, realmente, eu avalio todos os detalhes sobre um fio antes de escolher a marca como minha fornecedora oficial. E aí, a cartela de cores deles é bem completa, tem um total de 33 fios, se eu não me engano. As únicas cores, na verdade, que eu senti falta foi azul bebê, pelo menos até então, né? Não sei se eles pretendem colocar novas cores, mas eu senti falta de um azul bebê mais clarinho e um amarelo bebê mais normal, assim, porque o amarelo bebê deles, na verdade, não é amarelo bebê, é mousse de maracujá, se eu não me engano. E o mousse de maracujá, ele é um pouquinho alaranjado, sabe? Então não é um tom
amarelo bebê que eu gosto mesmo de usar. Então foi só essas duas cores que eu senti falta, mas no geral, se eu escolhesse eles para serem meus fornecedores, eu não teria nenhum problema, assim, eu conseguiria me virar tranquilamente com as cores que eles têm, porque realmente são cores bem bonitas e tem uma variedade bem legal. E sobre aquele detalhe que eu tava falando agora, sobre a consistência no mercado, eu achei isso bem bacana também, sabe? A Meliá já é uma marca mais consolidada no mercado, já tem muita gente que trabalha com eles há um tempo, e isso é uma coisa importante você avaliar quando você for escolher seu fornecedor, que é muito ruim você trabalhar com uma marca que não tem muita consistência, sabe? Você compra hoje, você não sabe se eles ainda vão estar vendendo no mês que vem, você compra uma cor hoje, aí você não sabe se essa cor pode estar em falta daqui a um tempo. Isso geralmente acontece com marcas que não têm muita consistência, e pelo que eu tô vendo na Meliá, eles já são uma marca bem consolidada no mercado, então por conta disso eu achei eles bem confiável para ser um fornecedor. E para finalizar, o último quesito é o custo-benefício. E sobre o custo-benefício, eu acho assim, eu acho que vale super a pena, é um bom custo-benefício se você comprar diretamente com eles. Como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o valor que sai o rolo no atacado, para você avaliar se vale a pena ou não, mas eu acho que vai valer a pena mesmo você ter eles como fornecedor fixo, se você conseguir se organizar para comprar no atacado, e aí realmente você consegue um preço legal, e aí sim você vai conseguir diminuir o valor da sua matéria-prima para aumentar ali o seu lucro, né? E tendo mais liberdade ali para poder fazer a sua precificação. E aí eu digo isso porque, para você comprar um rolo desse no armarinho, você vai pagar ali o valor médio de revenda de um fio prêmio, que vai de uns 35 a 45 reais mais ou menos. Esse nosso a gente pagou 39, se eu não me engano. Acho que era 39 e 38 no Pix. Por aí. Mas é sempre essa faixa de valor, de 35 a 45 reais. Às vezes até um pouquinho mais. Mas assim, se você se organiza direitinho, você vai conseguir lucrar também, tá? Caso você opte por comprar no armarinho. Eu digo isso mais para você ter essa liberdade de conseguir cobrar o valor que você quiser, ter um lucro maior, como eu falei, diminuindo o valor da sua matéria-prima. Então sempre vai valer a pena você comprar no atacado. Mas isso não vale só para esse fio Meliá, tá bom? Isso vai valer para qualquer fio prêmio que você for usar. E aí sobre essa questão de fornecedor, de comprar em atacado, organização é tudo. Porque igual eu tô te falando, essa questão de ser vantajoso comprar em atacado vai valer para qualquer fio que você for comprar, porque o valor médio de revenda de um fio premium sempre vai variar nessa faixa de valor, então você nunca vai encontrar um fio de malha premium que seja muito barato no armarinho, sabe? Sempre vai valer mais a pena você comprar ele no atacado. Então é isso, no final das contas o fio Meliá pra gente é um fio que tá super aprovado e é sim um fio que a gente escolheria para ser o nosso fornecedor. E aí, deu para ter uma boa noção sobre esse fio? Se você gostou desse conteúdo, aproveita para curtir esse vídeo, e se você quer continuar recebendo nossos vídeos para ter mais conteúdos do mundo do crochê, não deixa também de se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, combinado? Então é isso, um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.